a palavra. Obrigado, presidente Marcel von Hatten. Eu quero saudar aqui a todos os deputados e deputadas, ao povo brasileiro que nos assiste, dizer que a ordem do dia no Brasil é esse debate sobre a reforma da Previdência. O PSB não questiona a necessidade de ajustes na Previdência, mas quer lembrar aqui que já foram feitos ajustes ao longo dos últimos anos. A emenda constitucional de número 2098 promoveu ajustes no governo Fernando Henrique Cardoso. A emenda 41 de 2003, no governo Lula, promoveu ajustes severos no regime próprio de previdência social dos servidores públicos, mas essa é uma matéria que em todos os países os ajustes são feitos. Há mudanças na natalidade, na expectativa de vida da população, há mudanças etárias importantes que certamente afetam o sistema de previdência e, por isso, ajustes permanentemente são necessários, ora de maneira mais profunda. Quando não são feitos esses ajustes, às vezes você tem a necessidade de ajustes mais profundos. Mas o que se quer aqui analisar é qual é a conformação da proposta feita pelo governo Bolsonaro sob dois pressupostos. Primeiro, do combate a privilégios. Segundo, de busca de uma certa justiça fiscal, de uma justiça tributária que pudesse dar, segundo a capacidade contributiva de cada segmento, uma responsabilidade pela previdência no Brasil. Quando a gente examina essa proposta, meu caro deputado Paulo Teixeira, a cada vez que aprofundamos a nossa reflexão sobre esse assunto, vamos vendo que é uma proposta que, longe de combater privilégios, e nós estamos absolutamente à vontade para jogar um farol sobre os privilégios e combatê-los em qualquer dos poderes, atinja o mundo privado, atinja os servidores públicos, não temos compromisso com privilégios, mas toda vez que a gente aprofunda a reflexão sobre esse assunto, a gente vê que essa é uma proposta voltada a atingir a base da pirâmide social, os mais pobres. E não é só pelo BPC, é claro que é uma crueldade aumentar para 70 anos aqueles em zona, como diz a proposta, de miserabilidade, que vão receber um salário mínimo depois de 70 anos. Isso é uma crueldade. Depois, sob o pretexto de antecipar para 60 anos o pagamento de R$400. Depois, no mundo rural, aumentar o tempo de contribuição de 15 para 20 anos, aumentar o tempo das mulheres de 55 para 60 anos, aliás, inexplicavelmente, já que a proposta faz uma diferenciação de gênero desejável, mas tem muita coisa, é só olhar o quadrozinho que acompanha a proposta do governo Bolsonaro. Do 1 trilhão e 70 bilhões que estão ali naquela conta, 715 bilhões atinge o regime geral de previdência social. O regime geral é quem recebe aquele teto de 5.800 e, obviamente, que essas medidas atingem aqueles que ganham muito menos do que isso. Sem falar nos 187 bilhões de reais que atingem os que vão perceber as mudanças do BPC, mas atinge também aqueles que agora, percebendo antes o abono salarial, quando tinha uma renda até 2 salários mínimos, essa renda agora foi limitada a 1 salário mínimo. Ou seja, de forma muito clara, 90% das medidas decorrentes da proposta do governo Bolsonaro em relação à Previdência atinge os mais pobres. Eu peço só um minuto para concluir, senhor presidente. Atinge os mais pobres, a base da pirâmide social. A gente topa fazer uma discussão sobre esses ajustes, é por isso que fizemos um pedido de informações ao senhor ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, que nós vamos conversar com ele na terça-feira, às 14 horas, na Comissão de Constituição e Justiça, mas nós topamos uma discussão muito mais ampla, um debate muito mais amplo, que cada segmento social que será beneficiado por essa panaceia da reforma da Previdência deva contribuir. A gente quer discutir a recuperação de créditos públicos, quer discutir a tributação de lucros e dividendos, quer discutir a tributação de juros sobre capital próprio, quer discutir os subsídios bilionários que só em 2017 sangraram o país sem contrapartidas em mais de 300 bilhões, quer discutir os refis, foram 17 refis
35 refis nos últimos 17 anos. Por isso que o PSB se dispõe a discutir de forma honesta uma proposta que, de fato, dê a cada... Presidente. Segundos. Que dê a cada segmento beneficiado por um ajuste fiscal, segundo a sua capacidade contributiva, uma responsabilidade com a Previdência Social, que é dever de todos. Obrigado, presidente. Presidente. Próximo.